Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom? Estamos de volta aí com raciocínio lógico 3D, direto, descomplicado e definitivo. Lembrando que a minha metodologia, eu preciso que vocês saibam fazer cada questão passada. Todas as questões que eu passar aqui no curso, ela tem um objetivo didático, ela tem um objetivo estratégico, para você principalmente dominar esse conteúdo, ficar na sua mente. Porque o que eu quero? Eu quero que vocês terminem o curso, quando vocês chegarem no final, vocês vão entender que o conteúdo, o mais importante do conteúdo, fixou na sua mente. Quando você chegar no final do curso, fechar o olho e lembrar o curso, você vai começar a relembrar várias coisas que eu trabalhei. Por quê? Eu peguei uma questão que vai te dar um degrau para o outro, que vai te dar um degrau para o outro, e vai subindo e vai amarrando, depois você volta, sobe de novo. Esse trabalho de vai e volta principalmente é com o objetivo de fixar o conteúdo na sua mente. Então, o que eu peço? Não pulem nenhuma questão, não pulem, façam vocês sozinhos. É como se eu dissesse, como vocês vão ler, vocês vão ver, às vezes quando você não aprendeu, você vai ver como é que eu faço, vai dar um pause no vídeo e quando vai fazer de repente uma outra coisa, quando você voltar, tenta você fazer sozinho, para ver se realmente fixou na sua mente. Se fixar, você pode seguir. Caso contrário, dê mais um tempinho, volte de novo, volte o vídeo e assim vai, sempre revendo essas questões. Aí você fala, professor, isso aí dá certo com qualquer tipo de questão? Não, esse é o meu trabalho. É o que eu tenho que fazer. Eu tenho que selecionar as questões chaves com o objetivo de fazer você caminhar até o topo, que no caso, nosso topo, dessa vez, é a Fundação Carlos Chagas. Então, estou te suspendendo até chegar lá na Fundação Carlos Chagas. Mas para isso, vamos a outras bancas como trampolim. Vamos a outras bancas como degraus para chegar ao nosso objetivo. Ok? Então, vamos lá, vamos ver. A gente está trabalhando sobre equivalência, lembram? Agora vamos mostrar mais um pouco. Nós fizemos uma questão dessa daí na aula passada, muito parecida da FCC, Fundação Carlos Chagas. E agora nós vamos fazer uma da VUNESP. Mas a ideia, vocês podem ver que é a mesma, foi a última da aula passada. Podem dar uma olhada lá. O que eu faço primeiro? Resumo. Ó, que eu vou falar? Então, será feriado na segunda. Ó. Então, você já sabe que pode ser, tem dois casos, uma conclusão lógica dessa condicional. Primeira coisa, o que ele está te pedindo aqui? Ele te pediu alguma coisa? Não. Se ele não te pediu nada, é porque ele quer uma frase equivalente, tá? Ó. Por que eu sei que ele quer uma frase equivalente? Porque equivalente quer dizer igual, tá? E ele falou o seguinte, uma conclusão lógica dessa condicional. E aí, ele está te pedindo o quê? Ele pediu para você negar essa frase? Não. Não pediu para você fazer nada na frase. Ele só está dizendo o que você vai concluir? Você só pode concluir uma frase igual. E o que seria uma frase igual? É uma frase equivalente. Então, esse aqui é o tipo de questão que as pessoas não sabem o que ele está te pedindo. Você não sabe que tipo de questão, o que é para fazer na questão. E, na verdade, o que eles querem é exatamente a equivalência, tá? Eles querem uma frase equivalente àquilo lá, ok? Então, olha só. Aí, agora nós vamos fazer a equivalência. Então, o que eu faço? O que eu faço? Eu vou pensar qual caso que eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou olhar para os gabaritos. Olha aqui que todas as opções, tem o se, Então não tem nem que pensar. Eu já sei que ele quer uma frase equivalente. Então vou colocar uma frase com se aqui. Certo? Ele quer uma frase com se. Eu não tenho nem que pensar. Eu já sei que é uma frase com se porque todas têm se. E se ele quer uma frase com se, ele vai ter que voltar negando de trás para frente. Aqui está dizendo que será feriado na segunda. O que eu vou falar? Se não for feriado na segunda. Concordam? Você faria isso. Onde é que começa dizendo que segunda-feira não é feriado?
Aqui está dizendo que não corro, está errado. Aqui está dizendo que hoje é feriado, está errado. Corro e pedalo, está errado. Hoje não corri, está errado. Se uma segunda-feira não é feriado. Pronto, a letra E. Acabou. Ok? Agora, o que você vai fazer? Vamos continuar. Ó, você pode ver que ele nem quis complicar muito sua vida, não. Mas se quisesse, vamos continuar. Aqui está dizendo que pedalo aos domingos. O que eu vou falar? Não pedalo aos domingos. Certo? No lugar do E, vai ter que aparecer o quê? O ou, certo? Aqui está dizendo que corro. O que eu vou falar? Não corro. Só que olha só, ele ficou, então não corri. Ele trocou essa ordem com essa ordem. Ele pode fazer isso? Pode. Ó, ele primeiro quis falar não corro. Opa, mas aqui ele falou não corri e eu disse que não corro. É a mesma ideia? É, tá? É a mesma ideia, ok? É a mesma ideia. Então ficou não corri ou aqui está dizendo que não pedalei no dia anterior. Peraí, que dia anterior? É o domingo. É a mesma ideia, tá? Ou seja, porque se você está falando da segunda, o dia anterior vai ser o domingo. Pronto, podem ver que é a mesma coisa que você fez, tá? É a mesma jogada que você fez. Então, essa parte de equivalência é importante vocês saberem as outras. Viu como elas se completam, as bancas? Você pode ver que nós fizemos esse tipo de questão aí, ó, só que era da FCC, Fundação Carlos Chagas. E agora já é o caso agora é um caso da VUNESP, mas a ideia ela é a mesma, ok? Vocês viram aí como é que eles fazem, como é que eles jogam esse tipo de questão. Agora, eu trouxe uma questão da ESAF pela jogada estratégica que eles fizeram. Essa questão aqui, quando caiu em concurso, muita gente errou essa questão, tá? Ela não sabia nem para onde seguia, tá? Primeira coisa, olha só. Caiu na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Qual das proposições abaixo tem a mesma tabela verdade? Ó, essa nomenclatura, mesma tabela verdade, isso aqui ele está pedindo uma frase equivalente, tá? Isso é a nomenclatura de mesma tabela verdade, tá? É a mesma coisa ele falar, da qual das proposições abaixo é equivalente à proposição. Pronto, tá? Só que ele quer confundir a mente e ele, ao invés de colocar equivalente, ele quis colocar mesma tabela verdade, tá? Lembre-se que equivalente quer dizer igual, o equi quer dizer igual, e os valores iguais, onde? Na tabela verdade, tá? Olha só, ele quer uma frase condicional, tá? Aqui é uma frase condicional, e ele quer uma frase equivalente. Mas eu sei que existem dois casos. Se eu pegar uma frase desse tipo aqui, ó, lembre que isso aqui representa qualquer frase, vai ser o quê? O primeiro caso vai ser o quê? Vou estar negando, certo? E o segundo caso vai ter que ser um ou, vai ter que ter um ou. Se tiver o ou, o que você vai fazer com a primeira? Negar. O que você vai fazer com a segunda? Manter. Ok? Negar, manter. Então, olha só. Aí, nesse caso aqui, ó, a letra A está colocando o E. Existe equivalência com E? Não, já descarta. Segundo caso, tem o ou, pode ser. Terceiro tem o E, sai fora. Tem ou, tem ou. Pode ver que ele não botou nenhum caso com sim então. Então, ele não quer esse caso. Ele quer este caso, tá? Aí você faz. Então, vamos lá. O que você vai ter que fazer vai colocar um ou. O que você vai ter que fazer com a primeira frase? Negar. Só que aqui, isso aqui é módulo, tá? Módulo de A menor do que 3. O módulo de A, ó, ao invés de ser menor, vai ser maior ou igual. Toma cuidado. Esse peguinho aqui que eu quis trazer para vocês. O que não é menor é maior ou igual, tá? Então, eu neguei a primeira.
Coloquei um ou, o que eu faço com a segunda? Eu mantenho, tá? Então, ele tem que dizer isso aqui, ó. Módulo de A maior ou igual a 3 ou menor ou igual a 4. Só que ele quis inverter de novo, igual a FCC faz. A FCC não gosta de me dar nessa ordem, ela gosta de inverter. B menor ou igual a 4 ou módulo de A maior ou igual a 3. Letra E. Pronto, era só isso. Tá? Era só isso aí. Aí você pode me perguntar, professor, e se ele quisesse o primeiro caso? Primeiro caso, como é que seria? Vou reescrever aqui, vou reescrever na outra tela. Se módulo de A é menor do que 3, então B menor ou igual a 4. E ele quiser uma frase equivalente, só que digamos que lá tivesse um se também. Como é que você iria encontrar? Você não tem que voltar negando. Aqui está dizendo que B é menor ou igual a 4. Qual é a negação? O que não é B menor ou igual a 4? Eu não quero que seja menor ou igual a 4. Se não quero que seja nem menor nem igual a 4, é porque vai ter que ser maior do que 4. Ok? Então, aqui está dizendo que módulo de A é menor que 3. O que eu vou falar? Módulo de A maior ou igual a 3. O que é menor, lembre-se que quando você nega, vai ficar maior ou igual. O que é menor ou igual, lembre-se que vai virar maior, tá? Então, aqui, ó, seria o caso se ele quisesse que você voltasse negando, mas não queria esse caso. Ele não queria essa jogada aí que você está vendo, tá? Ele queria somente a outra. Ele queria uma frase com ou, que foi isso que nós fizemos aqui, ó, uma frase com ou. Se for uma frase com ou, o que você vai ter que fazer com a primeira? Negar, então eu neguei. O que você vai ter que fazer com a segunda? Manter. Pode ver que eu não mexi em nada, eu repeti a questão. Eu repeti aqui a proposição, ó. Repeti, ficou essa. Ok? Então o gabarito aqui fica a letra E. Então, quando eu trouxe essa questão aqui, ó, o meu objetivo era exatamente fazer com que você entendesse essa linha de raciocínio. Fazer com que você entendesse como que são esses peguinhas aqui que fazem a diferença no concurso. Porque as pessoas, às vezes, elas só treinam assim, ó, com frase. Igual a gente fez aqui, ó. As pessoas só treinam assim. Aí vem os examinadores, que são macaco velho, que sabem exatamente como pegar candidatos, e jogam uma coisa desse tipo. Pronto, foi isso que a ESAF fez. A ESAF jogou isso aí e um bando de gente errou esse tipo de questão. Ok? Um bando de gente errou. E aí vocês viram como que você poderia ter ganho um ponto importantíssimo num concurso, apenas fazendo exatamente o que a gente fez nas anteriores. Por isso que é importante vocês pensarem de forma diferente da grande maioria. A grande maioria vai fazer um concurso e só baixa a prova da sua banca. Aí eu te pergunto, um bom estrategista, ele não sabe fazer essas diferenças? Ele sabe que a grande maioria pensa assim? Sabe. Então, eles têm que se inovar. Isso aqui foi o que a ESAF fez, ela se inovou. Ela mostrou uma coisa diferente que a grande maioria não estava acostumado. Primeira coisa que muita gente não sabe nem o que era isso aqui, ó, esse módulo de A. E você nem precisava. Pode ver que você não precisava. O que a gente mexeu com isso? Nada. A gente só repetiu. Então quer dizer que se tivesse o seguinte, ó, se uma maçã, então não sei o que, ia ficar não maçã. Pronto, era só isso. Porque você tinha que negar a primeira. Mas o que está escrito na primeira? Não sei, mas é isso. Ok? É assim que você constrói o seu diferencial em relação aos seus concorrentes. Pensando de forma estratégica, pensando de forma diferente. Esse caso aqui, a gente só fez para vocês verem como é que faz, tá? Isso aqui seria outra equivalência. Ok?
Vamos ver essa questão agora da VUNESP. Sendo verdadeira a afirmação a seguir, tal, conclui-se logicamente que. Agora é a VUNESP, tá? Mas agora ela vai querer te jogar uma outra ideia. Olha só. Agora, vamos recapitular um pouquinho aqui, ó. Se A, então B. Quantos casos são de equivalência que existe? Ó, equivalência. Quantos casos? Existe o primeiro, que seria você voltar negando, correto? E existe o segundo. O segundo seria o quê? Não A ou B. Ou seja, negar a primeira, colocar um ou e manter a segunda. Só que antes ele me dava uma frase condicional e pedia uma equivalência. Ele pedia daqui para cá. Agora ele está fazendo o inverso. Ele está te dando uma frase com ou e quer que você volte para cá. Ele quer o caminho de volta. Então, na hora da prova, pensa o seguinte, ó, se A, então B. A equivalência é não A ou B, concordo? Se eu te dou primeiro esta frase para você achar essa, vamos lá, vamos começar a entender. Primeira coisa, aqui não tinha se. Você vai colocar o se? Vai. Aqui estava escrito não há. Você colocou o que aqui? A. Eu te pergunto, o que você tem que fazer com esta frase aqui para ela pular para o A? O que você tem que fazer com essa para ela pular para cá? Negar, concorda? Então, se você negar o A, você vai virar A. Negar o não A, vira A. No lugar do ou, vira o então. E no lugar do B, repete. Então, o que eu estou dizendo? Por exemplo, se aqui tivesse a frase assim, ó, se não chove, ou gato late. E eu te pedi uma frase equivalente a essa. Como é que você faria? Opa, é uma equivalência do ou. Então, você já sabe que vai ter que aparecer o se e o então. Tá? Isso você já tem que saber. A equivalência do ou tem que aparecer o se então. Ok? Aí eu te pergunto, ó. O que você faz com a primeira frase? Ó? Não há. Esquece o que está escrito aqui. Você vai olhar sempre para cá. Aqui está não há e vai pular para o A. O que você faz com não há para ele virar A? O que você faz com esse aqui para ele virar o A? Aqui está não há. Tem que virar A. Você faz o que com ele? Você nega. Concordam? Você vai negar isso aqui. Então, se eu negar o A, então eu tenho que negar essa frase. Isso aqui não tem nada a ver porque aqui tem o não, tá? Nada. Como eu falei, esquece essa frase. Você vai olhar para cá. Não há vira A. O que você faz com não há para virar o A? Você nega. Então, vou negar aqui. Aqui está dizendo que não chove. Eu vou falar chove. Aqui está B e B. O que ele está falando? Repete a segunda. Gato late. Gato late. Pronto. Essa seria a sua resposta. Ok? Ah, professor, e se tivesse assim, ó, chove ou gato não late? Eu inverti a ordem ali. Vamos lá. E se eu te pedisse uma frase equivalente? Primeira coisa, equivalente. A equivalência do ou vai ter que aparecer o quê? Um se e um então. Correto? Aí o que você tem que fazer com cada uma dessas, com a primeira frase aqui, ó. Primeira frase você tem que, ó, aqui tá não há e você esquece essa frase aqui. Olha sempre para cá. Aqui tá não há, você quer pular para o A. O que você faz com esse não há para ele pular para o A? Você nega esse não há para virar o A. Então, o que tiver aqui eu vou negar. Aqui está dizendo que chove. Eu vou falar o quê? Não chove. Aqui está B e B. O que ele está falando para você fazer com a segunda? Mantém. Então, eu vou falar que o gato não late. Certo? Ok? Então, vocês viram aí como é que faz esse tipo de questão. Então, agora vamos ver essa questão aqui da VUNESP. Carlos está selecionando ou Carlos usa sandália e bermuda. Ó, mas aqui tem o E, tá vendo? Tem o ou, quer dizer,
E ele pede uma frase, ó. Aliás, ele não te pediu nada. Ele falou, concluis logicamente que quando não pedir nada, tá? O que vai ser isso? Equivalente. É porque ele quer uma frase equivalente. Vamos lá. Ele quer uma frase equivalente. Qual é a equivalência do ou? Ó, Carlos está lecionando ou Carlos usa sandália e bermuda. Então, vamos lá. Ele quer uma equivalência do ou. Vai ter que aparecer o quê? Um se e o então. O que eu faço com a primeira frase aqui? A primeira frase eu vou fazer o quê? Eu vou negar. Vamos escrever aqui para a gente não esquecer. Ó, então vai ser, a equivalência seria o quê? Não A ou B. É como se eu estivesse aqui e quero voltar aqui para cima. Primeiro eu vou ter que negar a primeira frase, tá? Então, Carlos está lecionando. O que eu vou falar? Carlos não está lecionando, tá? Ok? Carlos não está lecionando, ok? Aí, olha só. Aí, o que eu faço com a segunda frase? Eu mantenho. Então, Carlos usa sandália e bermuda, tá? Ok? Então, olha só. Carlos usa sandália e bermuda. Então, o que nós vamos fazer com a frase? Ó? Você vai fazer o que com a primeira frase? Você vai ter que negar, ok? Primeira frase você vai negar e colocar um se. Então, a primeira frase ali, Carlos está lecionando. Então, vai ficar Carlos não está lecionando, ok? Coloca um então, coloquei um então, a vírgula está subentendendo o então, porque tem o se aqui antes. Então, ela fica subentendido. Lembre-se que essa vírgula só vai subentender o se, o então, se tiver o se antes, ok? E a segunda frase eu mantenho. Aí você procura aqui, ó. Se Carlos não está lecionando, vamos lá. Se Carlos está de sapato, se Carlos não está de sandália e bermuda, peraí, mas não é isso. E aí? O que você vai fazer? Pensa uma frase equivalente. Ó, você fez correto, é isso. Mas agora você vai pensar numa frase equivalente ao se então, porque do jeito que está não tem. Então, vamos pensar o seguinte, ó. A gente sabe que Carlos não está lecionando, certo? Vamos tentar uma frase equivalente aqui, ó. Se. Aqui, como é que você faria essa frase equivalente? Se Carlos. Aqui está dizendo que usa sandália e bermuda. O que eu vou falar? Se Carlos não usa sandália, tá? Ou bermuda. Então, Carlos está lecionando. Certo? Lecionando. Opa, está lecionando. Eu fiz a frase equivalente a essa daqui. Mas por que eu fiz isso? Porque do jeito que está, não tem a resposta. Aí eu pensei, peraí, mas existe uma outra frase equivalente ao sim então? Sim, eu vou estar negando. Então, olha só, aqui ele está dizendo que Carlos está... Cadê? Carlos usa bermuda e sandália. Carlos usa bermuda e sandália. Então, o que eu falei? Volta negando. Se Carlos não usa bermuda, ou não usa sandália, ou não usa bermuda, então Carlos está lecionando. Tá? Aí, olha só o que ele falou aqui, ó. Se Carlos está de sapato, então Carlos está lecionando. Vamos ver a B. O que ele falou na B? Se Carlos está de sandália e bermuda, foi isso que você disse aqui, ó. De jeito nenhum. Então já descartou. Ok? Letra C. Ou o Carlos leciona, ou o Carlos fica bermuda. Peraí, a equivalência do ou é ou, de jeito nenhum. Sai fora.
A equivalência do ou é o e? Não, a equivalência do ou não é o e, sai fora. A negação do ou, que é o e. Carlos não leciona quando está de sapatos? Tem nada a ver o que ele está falando ali, de jeito nenhum. Por exclusão fica sendo a letra A, certo? Só que essa questão aqui, ela é passível de recurso. Por quê? Olha só, o fato dele não usar sandália, quer dizer que ele está de sapato? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Mas, por exclusão, não tinha outra resposta, era a letra A, tá? Então, Carlos está lecionando aqui, perfeito, aqui sim, tá? Mas o fato, o que eu estou querendo que você entenda? O fato dele não usar sandália não quer dizer que ele esteja de sapato. O examinador aqui escorregou legal nessa questão. Ele não pode fazer isso, tá? Só que não tinha gabarito. Então, do jeito que está, é porque o gabarito está de sapato, tá? Então, lembre por exclusão que a gente chega ali, tá? Mas ele cometeu um escorregão ali, danado. Mas o que eu estou querendo que você entenda, ó? Por exemplo, essa frase aqui, ó, a equivalência dela é essa, ponto, é essa. Mas pode ser que você procure lá nas opções A, B, C, D, E e não encontre essa. Você tem que lembrar que existe a equivalência do se usando o se. Ah, mas se usar o se, o que você vai ter que fazer? Voltar negando. Então vai ficar como? Gato não late. Não late. Então, aqui está dizendo que chove, eu vou falar não chove. Tá? Pode ver que essa frase aqui ó, é a mesma dessa aqui. Ó. É a mesma frase. Tá? Aliás, não é a mesma não. Aqui está se não chove, aqui está se gato não late. Tem toda a diferença, tá? Não é mesmo não. Por que eu troquei a ordem? Ó? Aqui estava não chove, eu falei chove. Aqui estava gato não late, ficou... Aliás, que estava gato late, virou gato não late, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que essa frase aqui, ela pode se transformar nessa e essa daqui pode se transformar na outra, que é voltar negando. Os examinadores às vezes fazem isso. Mas quando é que você vai fazer essa transformação daqui para cá? Você só vai fazer essa transformação daqui para cá quando essa daqui não estiver numa das opções. Quando ela não estiver nas opções, aí sim você vai olhar para outra, tá? Você só vai olhar para outra se essa daqui não tiver entre as opções. Primeiro testa essa. Não tem? Então tenta outra. Essa vai ser o raciocínio. Esse será o raciocínio correto, tá? Que foi isso que a gente fez aqui, ó. A equivalência é essa, ponto. Não tem outra. Mas você pode pensar nessa equivalência voltar negando. Que foi o que a gente fez? A gente voltou negando. Voltou negando as duas frases. Aí pode. Voltar negando as duas pode. Que nesse caso ficaria a letra A. Ok? Agora, lembra que você não faz isso a todo momento. Você faz isso apenas quando não tiver o gabarito. Quando não tiver o gabarito, aí sim você vai pensar em voltar negando, tá? Então, fiquem atentos para que algumas pessoas fazem correto, só que chega na hora da prova e não encontra a resposta, porque justamente esquece que a equivalência do se pode ter outro se, ou seja, pode voltar negando as duas frases, ok? Então, não deixem, não percam esse tipo de questão, porque isso pega muita gente. Muita gente acaba não percebendo que na hora da prova que tem sim, que a pessoa pode inverter as duas e negar as duas. Ou seja, voltar negando. Então, olha só, o que eu quero que vocês entendam? Que é um conjunto de informações, é muita informação para a sua mente, eu sei. E se é muita informação, eu tenho que trabalhar sempre num vai e volta. Algumas informações eu vou dando em doses homeopáticas, eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho. Eu vou mexendo com a sua mente sem você perceber. Isso é estratégia. Isso é estratégia de aprendizagem. É eu mexer com a sua mente, fazendo com que a sua mente fixe esse conteúdo que eu preciso que você fixe, para que você ganhe pontos
valiosos no seu concurso. Ok? Então, gente, hoje fica por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.